Olá, boa noite. Meu nome é Tuari e eu vou apresentar sobre o cancro depressivo nas anonáceas. E vou dar alguns exemplos que o gênero também pode afetar a cultura da soja, por exemplo, e o kiwi. Bom, o cancro depressivo ou cancrose, também denominado de casca preta, foi constatado em plantios de gravioleira localizados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, segundo estudos realizados por Junqueira e alguns colaboradores feito em 2003. Afeta planta de todas as idades, mas é mais frequente e mais severa em plantas com até 1 ano de idade. Entre as doenças da gravioleira, que atacam tronco, raízes, ramos ou folhas, a cancrose é a que causa maiores danos econômicos. No Cerrado, vem causando um índice de até 7% de mortalidade de plantas com até 3 anos de idade. Na soja, o fungo é altamente dependente de chuvas para disseminar os esporos dos restos de cultura para as plântulas em desenvolvimento. Quanto mais frequentes forem as chuvas nos primeiros 40 ou até 50 dias após a semeadura, maior a quantidade de esporos do fungo que serão liberados dos restos de cultura e atingirão as hastes das plantas. Após esse período, a soja estará suficientemente desenvolvida e a folhagem estará protegendo o solo e os restos de cultura do impacto das chuvas, portanto, liberando menos inóculo. Em kiwi, por exemplo, Phomopsis normalmente é encontrado em psilos secos que permanecem presos às plantas. Durante períodos de chuva, os condídeos são descarregados e depositados na superfície dos frutos. A doença é raramente vista como em frutos verdes, sendo mais comumente observada em frutos totalmente maduros. Para seu crescimento, necessita de ferimentos tais como pedúnculos quebrados, perfurações feitas por insetos tatos culturais e abrasões no epiderme foliar ou na superfície do fruto. Em plantas adultas, os sintomas iniciais são caracterizados pelo aparecimento de exudado preto nas axilas, na interseção de ramos ou galhos ou no próprio tronco, às vezes formando grandes manchas visíveis a longas distâncias. Geralmente, no local dos exudados podem ser observadas rachaduras e um escurecimento do tecido sob a casca. É importante ressaltar que os galhos ou ramos atacados pela broca do tronco ou pela broca do fruto também liberam exudados pretos. No entanto, sob esses exudados existem orifícios redondos por onde a larva libera os excrementos, e raramente esses sinais ocorrem em axilas ou na interseção de galhos. Em plantas jovens, normalmente ataca ramos e o tronco das plantas, causando uma depressão na casca que pode ser facilmente visualizada, às vezes com rachaduras. Quando o ambiente favorece o patógeno, a doença progride tanto no sentido do colo para os galhos ou como dos galhos para o colo, causando o total escurecimento dos tecidos sob a casca, como nós podemos ver na imagem central. Dessa forma, o fluxo de seiva é totalmente bloqueado, causando a morte da planta ou do ramo afetado. Qualquer parte do tronco, inclusive do coleto ou dos ramos, podem ser atacados. Quando o cancro ocorre acima do coleto, às vezes as plantas rebrotam. O cancro depressivo é causado pelo fungo Phomopsis sp, que é um patógeno secundário oportunista que sobrevive em plantas mortas ou em ramos secos de gravioleiras. A doença torna-se mais forte no período da seca, que coincide com os períodos de temperatura baixas e ventos mais fortes. O patógeno pode penetrar através de ferimentos causados por poda de ramos, estresse causados por frio, deficiência hídrica ou nutricional, ou ambas, e ataque de pragas. No entanto, a principal porta de entrada desse fungo tem sido as próprias aberturas naturais, axilas de ramos, principalmente as cicatrizes deixadas no tronco pelo secamento natural de ramos basais. Sobre o controle, é considerado que é uma doença de difícil controle, porque geralmente esses sintomas que eu citei só se tornam visíveis em estágios mais avançados da doença, e com isso vai ser uma fase que o controle não é mais possível. Dessa forma, algumas medidas de controle preventivos devem ser aplicadas. Por exemplo, podar todos os ramos da base das plantas quando elas atingirem uma média de 1 metro de altura e imediatamente pincelar a pasta recomendada para o controle de broca do tronco. Uma segunda medida, manter as plantas adubadas adequadamente e evitar estresse hídrico. No início das chuvas, recomenda-se também pulverizar ou pincelar o tronco, caule e axila dos ramos
que apresentam sinais, né, que são as manchas pretas, a cada 15 ou 20 dias, com fungicidas à base de cobre ou tiofanato metílico. Uma outra recomendação é podar e destruir todos os galhos secos existentes no pomar. Se a doença já estiver estabelecida, recomenda-se raspar superficialmente toda a parte lesionada escura e, posteriormente, pincelar o local com a pasta à base de cobre a base de cobre ou tiofanato metílico. É isso. Obrigado.